importância da voz. Já tratamos desse assunto neste programa, mas nesse especificamente nós retomamos a questão porque a gente acredita que é muito importante reforçar conceitos para criar uma nova ideia e uma nova cultura favorável aos cuidados que nós precisamos ter com esse patrimônio que o ser humano tem, que é o da voz. Cláudia Mano está aqui, voltou para falarmos um pouco a respeito da Celi Redondo. A Celi deixou aqui bem claro a importância de se cuidar da voz. Ela teve os cuidados necessários para poder retomar e ressignificar a própria vida enquanto cantora. Como que a profissional vê essa questão da prevenção à voz? A partir de que momento é interessante procurar um profissional da sua área, um otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação, para ver como é que está, como é que pode melhorar, de que forma administrar? Muito bem. A primeira coisa que eu digo para o telespectador é que o profissional da voz, seja professor ou cantor, ele deve se preparar antes de exercer essa função, que é uma coisa utópica ainda. Algumas prefeituras, quando admitem os seus professores, pedem um exame admissional de voz. Qual o nome seria? Com o fonoaudiólogo. É um exame de voz. Exame de voz. É uma avaliação vocal, para ver justamente se ele tem alguma alteração. Quando tem alteração, eles exigem que façam um tratamento, uma avaliação com otorrino, tem um laudo, todo um histórico. Por quê? Esse professor, se ele já começa e ele tem uma fenda que, por exemplo, na mulher é comum, fenda triangular médio posterior, uma configuração que pode levar a ter nódulos mais facilmente. Ou se ela tem qualquer outro ajuste respiratório ou de colocação da voz inadequado, ela vai começar a usar essa voz com mais intensidade e vai ter problemas. E isso vai prejudicar tanto os alunos quanto a própria instituição, que vai ter ônus com o seu afastamento. Então, é uma questão não só cultural, mas também financeira. Esse professor, ele vai causar um custo maior para essa escola. Então, eu aconselho a todas as escolas e secretarias de educação a investirem nos programas de treinamento e prevenção aos distúrbios da voz do professor. Em relação ao cantor, a Celi deixou bem claro, ela não fez nenhum preparo para usar essa voz. Não fazia aquecimento antes de cantar? Não fazia aquecimento. Com certeza tomava gelado, comia chocolate. Então, quais os cuidados nós devemos ter com essa voz, com esse mecanismo que envolve a mucosa, os revestimentos das cavidades, que se irritam também com outros fatores. Então, fatores irritantes. Gelado é irritante da mucosa. Mudança de temperatura é irritante. Então, falta de umidade por causa do ar-condicionado pode irritar também. Então, coloca coisas para umidificar o ar. Beber água, então, é beber importante? Água, importantíssimo o tempo inteiro, principalmente de golinho. E ter um corpo hidratado, vai ter uma mucosa laríngea hidratada, uma voz que funciona, uma prega vocal que funciona melhor. A hidratação, ela não vai diretamente passar lá na prega vocal, logicamente. A hidratação é no corpo inteiro. Então, beber 2 litros de água ou avaliar qual a melhor quantidade de água para o seu organismo. Chocolate engrossa, como a gente chama, né? A saliva. E isso faz com que dificulte um pouco. O que mais? Tomar medicações sem orientação médica pode, inclusive, prejudicar mais. Existe até a aspirina, que é, por exemplo, pode causar uma hemorragia. O ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico. Então, a gente não deve evitar medicações sem orientação médica. Pastilhas que amortecem. Você fala, vou chupar uma pastilhinha, porque aí eu vou usar melhor a voz. Não, a pastilha vai amortecer, você não vai sentir o seu ajuste correto, que não dê esforço, não dê dor, e vai forçar e vai causar um problema. A gente percebe que a Celi reorganizou a vida profissional dela e hoje, chegando a 40 anos de carreira, de uma maneira íntegra e com o resgate da possibilidade de cantar. Isso é muito legal. Eu falo na hora do aquecimento. Determinados exercícios são específicos para mim, diferentemente do que seria legal para você. Como é que é isso? Olha, os exercícios de aquecimento, então nós temos que respeitar... Não tem um genérico de aquecimento importante? Tem um genérico de aquecimento, sim. Que bom. Tem. E tem também
a questão, por exemplo, no cantor, dele respeitar a sua tessitura vocal. Ah, isso é importante. E trabalhar gradativamente para ganhar mais agudos. Ou, por exemplo, um cantor que não tem uma voz muito aguda não pode fazer Chitãozinho Chororó. Faz um outro repertório que seja mais grave, porque a característica é física. Isso. Homens têm vozes mais graves, mulheres mais agudas. Mas dentro de mulher e homens nós temos contraltos e sopranos. Contraltos, vozes mais graves, sopranos mais agudas. E a extensão tem que ser uma coisa gradativa. Se causou dor, cansaço ou rouquidão ao cantar, troque de repertório ou abaixe o tom, está forçando. Legal, Não é olha, sair falando rápido. eu agradeço imensamente, acabou o tempo do nosso programa. Pena. Que pena, temos muito ainda a conversar. Eu te muito. convido já para vir para outros programas e você deixar claro para nós essas ideias aí. Muito obrigado. E eu peço ao Cláudia. telespectador que tenha cuidado com a sua voz, procure um profissional, siga as orientações. Maravilha. Olha, estamos terminando o programa. Você viu hoje que cuidar da voz é um ato de inteligência e respeito para consigo mesmo. Não descuide desse patrimônio. A sua voz é um dos tesouros que marcam a sua capacidade de se comunicar com qualidade. Visite meu blog no site VNews, deixe lá o seu recado. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.